Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para os mares. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para os mares. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Queridos irmãos e amigos da Igreja Batista em Vilas Boas, que alegria, que privilégio mais uma vez estarmos aqui para, juntos de forma espiritual, cultuarmos ao nosso Deus. Esse é o nosso tempo, é o nosso momento, e louvamos a Deus pela essa oportunidade, por esse privilégio que Ele nos concede. Deus é digno de ser adorado e exaltado. Oremos ao Senhor. Deus bendito, Deus querido, Deus todo-poderoso, aqui estamos, ó Pai, como igreja do Senhor, embora não reunidos fisicamente, mas espiritualmente, para adorarmos o Senhor. E queremos que este culto seja agradável a Ti, que o Senhor verdadeiramente seja honrado nesta igreja e entre nós. Que nossas orações e cânticos subam até o Senhor, como cheiro suave e agradável ao Teu nome, e que não a nós, mas ao Teu nome toda a glória seja dada. Que tão somente o nome do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, seja exaltado neste lugar, e que Teu Espírito Santo opere de maneira especial em cada um neste momento. Entregamos ao Senhor este culto, é para a Tua glória, é para o Senhor, e em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, leamos agora o Salmo 139, convido os irmãos que nos assistem, também que abram suas Bíblias nesse trecho da Palavra do Senhor. Salmo 139, lerei na versão revista e atualizada, a versão que temos utilizado aqui normalmente em nossos cultos. Esta é a Palavra de Deus, Salmo 139. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás.
Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Este é o Salmo 139, meus irmãos, Salmo maravilhoso, um texto lindo da palavra de Deus, que mostra Deus como aquele que conhece todas as coisas, o Deus que está em todos os lugares e o Deus que tem todo o poder, conhece nosso passado, presente e futuro. Um dia Ele trará juízo aos ímpios, à impiedade que há neste mundo. Bastará salvação àqueles que confiam nele como seu Senhor e Salvador. O Salmo começa com um pedido: sonda, meu Deus, e termina com o mesmo pedido: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós iremos cantar um hino que fala sobre isso, sonda, meu Deus. Quero convidar também você que nos assiste a que, se possível, também cante no seu coração, com seus lábios, este hino tão lindo. Depois teremos nossa intercessão, iremos colocar perante o Senhor nossos pedidos. E enquanto cantamos ou ouvimos este hino, o seu coração, peça que o Senhor sonde a sua vida, peça para que Ele verifique se há algum caminho mau e que você, com o Senhor, se acerte o seu caminho. Que o Senhor nos abençoe.
Queridos, façamos agora a nossa oração intercessória, o momento que nós temos para depositar perante o altar de Deus nossas preocupações, nossas ansiedades, nossas lágrimas e também nossos agradecimentos. Sabemos que há muitos queridos nossos que têm passado por momentos difíceis, não somente por causa da pandemia, mas por outras razões também. Pode ser o casamento, questões familiares, questões dentro da empresa. E quero convidar você agora a lançar sobre o Senhor a sua preocupação, a sua ansiedade. Oremos ao nosso grande Deus. Senhor Todo-Poderoso, Senhor descrito aqui no Salmo 139, como Deus que sabe todas as coisas, o Deus que está em todos os lugares, o Deus que nos conheceu antes mesmo que fôssemos formados, um Deus que sonda o nosso coração. Nós nos aproximamos a Ti por meio de Jesus Cristo, Teu Filho, que na cruz do Calvário pagou o preço do nosso pecado. Aqui estamos, Senhor Deus, sendo dirigidos pelo Teu Espírito, agora para depositar perante o Senhor a nossa luta. Senhor, olha para cada um de nós, olha para esta igreja. Não permita, Pai, que Teu povo, Teu rebanho aqui seja disperso por causa do momento em que nós vivemos, mas que, pelo contrário, possamos nos unir em Cristo na comunhão do Espírito Santo. Deus, guarda o Teu rebanho, guarda-nos deste momento mau, guarda, Pai, a mente, o coração de cada um, de ideologias, de pensamentos, de coisas que não vêm do Senhor. Que a nossa fé esteja firmada tão somente no Senhor e na Tua palavra, naquilo que o Senhor já revelou em Cristo Jesus para nós, para o bem do Teu povo. Aqui estamos para exaltar o Senhor e pedimos agora, Deus, por cada vida que deposita perante o Senhor a sua aflição. Pode ser o casamento que está abalado, podem ser laços familiares que estão talvez neste momento também abalados ou prejudicados, as finanças de cada um de nós, o tempo difícil que nós vivemos, a necessidade que tem chegado a alguns lares, a saúde, Pai, do Teu povo e de pessoas queridas, a pessoas nos hospitais neste momento clamando ao Senhor, a famílias clamando a Ti por pessoas que estão passando pela dificuldade, seja pelo Covid ou por outra doença terrível também. E declaramos que a nossa confiança repousa no Senhor, como Jesus orou no Getsemane: Pai, Tu podes todas as coisas. E aqui está o nosso cálice perante o Senhor, nosso cálice de sofrimento, as lutas que temos passado, e pedimos que a Tua misericórdia seja continuamente derramada sobre nós, porque o Senhor Deus é um Deus de misericórdia. O Senhor se aproxima de nós com misericórdia, perdão e graça sobre nossas vidas. Então olha para nós, Pai, lembra que somos pó, que precisamos da Tua graça e misericórdia sobre nossas vidas. Aqui está a nossa petição perante Ti, e clamamos que a Tua graça e bênção sejam derramadas sobre o Teu povo. Oramos assim, em nome de Jesus Cristo, nosso grande Salvador. Amém. Meus irmãos, cantemos ao Senhor seu grande poder, sua grandiosidade, e já retornaremos então para a mensagem de Deus. Que o Senhor nos abençoe. O Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos
Meus irmãos, nossa mensagem de hoje é baseada em Isaías capítulo 31. Convido você que nos assiste que também abra sua Bíblia nesse trecho da Palavra de Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 31. São apenas 9 versículos, farei leitura completa aqui. Estamos usando a versão revista e atualizada. Então, aqueles que nos puderem também acompanhem a leitura da Palavra de Deus. Isaías, capítulo 31. Esta é a palavra do Senhor. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros porque são muitos e em cavaleiros porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Todavia, este é sábio e faz vir o mal, e não retira as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Pois os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Como pairam as aves, assim o Senhor dos exércitos amparará Jerusalém, protegê-la-á e salvá-la-á, poupá-la-á e a livrá-la-á. Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, aquele de quem tanto vos afastastes. Pois naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que as vossas mãos fabricaram para pecardes. Então a Assíria cairá pela espada, não de homem. A espada não de homem a devorará. Fugirá diante da espada, e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. De medo não atinará com a sua rocha de refúgio. Os seus príncipes espavoridos desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha em Jerusalém. Este é o capítulo 31 do profeta Isaías, e antes de continuarmos, vamos repetir nosso texto, que é o versículo 18 do Salmo 119, que assim diz: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Meus irmãos, Isaías 31 é uma continuação do capítulo 30, sobre o qual pregamos a semana passada. Aqui Deus continua a exortar o seu povo a não confiar no Egito para a sua segurança, mas a confiar no Senhor, que Ele de fato iria livrar, iria libertar o seu povo da ameaça da Assíria. Aqui temos escrito novamente esse processo. Nessa parte do livro do profeta Isaías, paira a ameaça da invasão assíria. E de fato eles invadiram o reino do norte e tomaram aquela nação, invadiram o reino do sul, mas Jerusalém não caiu. Daqui a alguns capítulos veremos como foi essa história tão linda, tão maravilhosa, do livramento de Deus para a cidade santa, a cidade de Jerusalém. Então Deus aqui continua a exortar o seu povo. E nesse capítulo 31, quero citar aqui 6 atitudes de Deus, em que podemos ver o seu caráter, ver quem Ele é. Podemos ver assim características do nosso grande Deus. E tenho no meu coração que a nossa grande função como pregadores é declarar quem Deus é levar o mundo a conhecer Deus, como Pedro fala, a exaltar, a proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Então vamos assim olhar para esse texto, Isaías capítulo 31. Primeiramente quero citar, meus irmãos, que Deus é um Deus que deve ser buscado. Olhemos primeiramente para versículo 1 do capítulo 31, como Deus fala: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, confiam em carros, em cavalos, da força humana que o Egito tinha para oferecer. E Deus fala: de fato, os egípcios eram muito fortes, mas aquele povo estava sob o juízo de Deus, porque não atentavam para o Senhor Deus de Israel, nem buscavam ao Senhor. Meus irmãos, Deus merece, é digno de ser buscado, porque somente Ele tem a salvação, somente Ele tem todo o poder,
Como lemos em Salmo 139 já neste culto, Deus conhece a nossa vida, sabe quando nos assentamos e quando nos levantamos. Deus está em todos os lugares. Como poderíamos fugir da presença de Deus? Como poderíamos nos ocultar desse grande Deus que tudo sabe, que conhece a nossa vida, passado e presente? E Deus constantemente exorta aqui no Antigo Testamento o seu povo a buscá-lo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto há tempo. Essa palavra que Deus dá ali para o povo de Israel não somente se aplica àquele povo naquele momento, mas se aplica hoje à igreja do Senhor. E nós devemos constantemente buscar a face do Senhor. Gosto muito de Atos 4, quando ali o povo, os apóstolos e os primeiros crentes estavam sob a perseguição já inicial dos judeus. Alguns apóstolos são presos, depois são libertos com a ordem de não pregarem mais sobre Jesus. Então eles falam: olha, é melhor seguir a Deus do que seguir os homens. E o povo de Deus ora naquele momento, declarando a dependência de um Deus totalmente soberano. Eles buscaram a face de Deus. E diz lá que o local, as paredes do local onde eles estavam tremeu. As paredes tremeram e foram cheios do Espírito Santo, porque o povo do Senhor buscou a face dele. Também em livro de Atos temos um outro momento ali em que Pedro está preso, novamente preso, e o povo de Deus, a igreja, parte da igreja se reúne na casa da mãe de Marcos, e lá estão orando, buscando a face de Deus. Então Deus manda o seu anjo para libertar o apóstolo Pedro da prisão. O povo do Senhor precisa buscar a face de nosso Deus. Hoje, no tempo em que nós vivemos, Deus quer que nós o busquemos de todo o nosso coração. Outra característica que temos de Deus aqui, meus irmãos, é que Deus não retira as suas palavras. Veja o que fala o versículo 2: todavia este é sábio, Deus é sábio, faz vir o mal. Ali que o mal era o juízo sobre o Egito, e não retira as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. O que Deus falou, Deus cumpre. A palavra do Senhor não cai vazia. Jesus Cristo mesmo disse isso, que passará os céus e a terra, mas a sua palavra, aquilo que Deus colocou, a lei do Senhor, não iria passar de maneira alguma. Nós podemos crer, confiar naquilo que Deus já declarou, já revelou, está aqui escrito na palavra de Deus. Essa é a nossa grande confiança, meus irmãos. Ao momento que a própria palavra diz que a palavra do Senhor é escudo para nós, é proteção, nós podemos confiar naquilo que o Senhor falou. Então, quando Deus diz, Deus cumpre. E quero citar aqui uma grande promessa que Deus dá, Salmo 23, que quando andássemos pelo vale da sombra da morte, não precisaríamos ter medo algum, porque o Senhor estaria conosco. Meus irmãos, esse tempo de lutas, de aflições, de casamentos abalados, de pessoas enfermas, quando a necessidade tem chegado a nossos lares, nós temos um Deus que continua prometendo que não vai nos desamparar. Nós temos que fazer, obviamente, aquilo que é humanamente possível e necessário fazer, mas nossa confiança deve repousar tão somente em um Deus que tem cuidado de nós e continuará cuidando de nós. Apóstolo Pedro diz isso em sua carta: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele está, tempo presente, ação contínua, cuidando de nós. Deus não vai nos desamparar. Também Deus irá cumprir a sua palavra de juízo sobre a humanidade. Infelizmente, há alguns que pensam, mesmo entre o povo de Deus, que o juízo não chegará aos ímpios, mas chegará, meus irmãos. Essa é a palavra do Senhor. E diz lá Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, quando ele fala de maneira muito dura, muito clara, sobre o juízo de Deus, o retorno de Cristo a este mundo, que é justo, que o castigo do Senhor sobre os ímpios é algo justo.
Meus irmãos, que palavra terrível e dura, e devemos entender que isso um dia vai acontecer. Toda iniquidade será acertada perante Deus. Deus é um Deus justo. As injustiças que passamos neste mundo e que não puderam ser resolvidas humanamente serão acertadas perante o Senhor aquele dia. Essa é uma palavra importante. Vamos crer naquilo que o Senhor tem feito, meus irmãos, também em nosso tempo. Deus é um Deus justo e as suas palavras não irão cair por terra. Não somente em relação ao juízo, mas em relação à nossa salvação. Estamos plenamente seguros que o Senhor cumprirá o seu bom propósito em nossas vidas. Podemos confiar nesse grande Deus. A terceira característica de Deus, a terceira proclamação de Deus, quero colocar aqui, está no verso 3. É uma continuação do que acabamos de falar, que diz que Deus é um Deus de juízo. Sim, Deus trará salvação ao seu povo e Deus trará juízo também àqueles que não creem em Jesus Cristo. Veja, o povo de Israel confiava nos egípcios para a sua libertação do poder assírio. Mas Deus declara, verso 3, os egípcios são homens e não deuses, seus cavalos carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. Não somente o Egito cairia pela mão do Senhor, mas aqueles que confiavam no Egito. E meus irmãos, Israel, Judá naquele momento preferiria confiar no Egito. Estava confiando no Egito e não em Deus. Essa era a condenação que Deus estava trazendo sobre aquele povo. Também hoje, meus irmãos, onde está a nossa confiança? Porque chegará um tempo que toda falsa confiança cairá por terra. Aqueles que se estribam em coisas humanas certamente irão cair. Então nós temos que entender o processo que o Senhor tem feito neste mundo. O juízo, o julgamento do Senhor, de fato, há de chegar sobre a humanidade um dia. E Deus, como justo juiz, irá julgar a cada um conforme aquilo que Deus já determinou. Caminhemos no texto. Quero partir agora aqui, meus irmãos, para a quarta característica que nós temos. E algo lindo, que embora Deus se revele como Deus que traria juízo contra aquele que tem uma falsa ajuda e aqueles que buscavam uma falsa ajuda, Deus se revela como Deus que verdadeiramente, um Deus que de todo coração, com todo amor, ampara o seu povo. Versículos 4 e 5 nós vemos isso, que embora os inimigos estejam pairando sobre Israel, que buscasse a destruição de Israel e prosseguiam nesse intento maligno de destruir o povo de Deus, fala versículo 5, assim o Senhor dos Exércitos ampara a Jerusalém. Ele vai proteger, Ele vai salvar, Ele vai poupar, Ele vai livrar. Veja esses 5 verbos nós temos aqui colocado no capítulo 5, como Deus promete o seu amparo, o seu amor para com o seu povo. Deus ampara, protege, salva, poupa e livra. E meus irmãos, mesmo que hoje Deus permita que o seu povo passe por momentos difíceis, nós temos irmãos que têm passado pela doença, pela luta financeira. Deus, isso é uma permissão do Senhor, e Deus continuamente está amparando e cuidando do seu povo. Nós temos um texto em Deuteronômio que Deus fala ao seu povo: olha, povo de Israel, eu mandei vocês para o deserto, eu permiti que vocês passassem fome, para que aprendessem que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Temos em Lucas capítulo 12 um texto que também está no Sermão do Monte, que lá está escrito que Deus está cuidando do seu povo. Deus conhece as necessidades do povo. Deus sabe aquilo que nós temos passado. E lá Jesus Cristo diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão
acrescentadas. E Jesus, lá no texto de Lucas, termina dizendo: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Que o nosso tesouro verdadeiro seja continuamente o nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus que ampara, que salva e que cuida. Também me lembro aqui, meus irmãos, de João, quando lá Jesus tem as suas palavras registradas, dizendo: olha, aquele que está nas minhas mãos e nas mãos do meu Pai, ninguém poderá arrebatar essa pessoa das nossas mãos. Nós somos esse povo que estamos guardados das mãos de Jesus e nas mãos de Deus Pai. Nossa salvação aqui, refiro-me mais à nossa salvação eterna, é plenamente segura no Senhor, não por nós mesmos, não pela nossa força humana, mas porque Deus prometeu. Nós somos salvos também pela fidelidade de Deus, porque quando Ele promete algo, como já vimos aqui, as suas palavras não caem. E a promessa do Senhor, nós temos em João 6 uma promessa linda: em verdade vos digo, todo aquele que crê tem a vida eterna. Nós somos esse povo salvo pela graça de Deus, que cremos em Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, e podemos confiar em duas coisas. Primeiro, que a nossa salvação é segura, é eterna, não será perdida, porque nós temos um Deus que verdadeiramente é fiel. E sabemos também que Deus está nos guardando em nossas aflições do nosso dia a dia, porque o Senhor prometeu que estaria conosco nos vales mais profundos da nossa existência. E sabemos que há, queridos, como disse, há pessoas ao nosso redor que têm passado por vales difíceis e profundos. Mas quero dizer a você que passa por isso, que o Senhor é um Deus que salva, é um Deus que ampara, que protege, que poupa e que livra. Busque refúgio no Senhor e não busque refúgio no Egito, porque o Egito há de cair, mas o Senhor é uma rocha forte, é uma rocha firme, e aquele que está nele não pode ser abalado. Nós também temos isso no Salmo 46, né? Aqueles que têm confiado no Senhor sabem disso, que Deus não é uma rocha que não pode ser abalado. É o salmo que iniciou também este culto. Caminhemos aqui no texto, meus irmãos. Quero citar ainda aqui mais duas características desse Deus tão tremendo que nós temos. Agora quero citar o versículo 6, que assim diz: convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, aquele de quem tanto vos afastastes. Ah, meus irmãos, nosso Deus é um Deus que deseja conversão. Deus deseja a nossa conversão. Converter-se, conversão, é uma expressão bastante usual do nosso tempo. É como alguém está indo numa direção e dá as costas para aquela direção e vai para o sentido contrário. Aqui o texto fala para onde a humanidade está indo. A humanidade está se afastando de Deus. Aqui Israel estava se afastando do Senhor e buscando auxílio no Egito. Isso é verdade para toda a humanidade. Os seres humanos tiveram a revelação natural de Deus, pela natureza, pela criação. Adão e Eva estiveram na presença de Deus, mas pecaram, e nós, descendentes de Adão e Eva, também nos afastamos, não quisemos saber daquilo que Deus tem para nós. Deus se mostrou pela criação, dizendo de maneira indubitável que Ele existe, que Ele é verdadeiro, que Ele é poderoso, que é Deus. Mas a humanidade preferiu se afastar do Senhor, construiu deuses de acordo com o seu próprio coração e se afundou no pecado, na prostituição, na violência. Assim que tem caminhado a humanidade. Todos os seres humanos se afastaram de Deus, mas Deus é o nosso grande Salvador. E nós temos aqui a palavra de Deus: convertam-se, voltem para mim. Esta é a palavra do Senhor. Nós temos em Atos capítulo 17, quando Paulo está em Atenas pregando lá no Areópago, na praça central de Atenas, o grande embate do cristianismo bíblico com a filosofia grega. E Paulo lá proclama de maneira maravilhosa: Deus ordena, é uma ordem do Senhor, que todos os homens em todos os lugares se arrependam,
se arrependam. Porque Deus já havia marcado um dia e havia marcado um homem pelo qual o juízo chegaria a este mundo. E deu provas disso, diz o apóstolo Paulo, ressuscitando-o dentre os mortos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus hoje está ordenando, é o desejo de Deus que a humanidade se converta, se arrependa, que deixe os seus maus caminhos e que se volte para o Senhor. A conversão envolve arrependimento e envolve fé. Fé é confiança em Deus como o único Salvador, em Jesus Cristo como nosso único Salvador. Mas a conversão envolve arrependimento. E temos visto pessoas que até dizem crerem em Deus, que afirmam a sua fé no Senhor, ou querem buscar ao Senhor, mas continuem em seus pecados. Deus ordena que haja arrependimento, que o homem abandone seus maus caminhos e que se volte com fé para o Senhor, a fim de serem perdoados. Esta é a palavra do Senhor. Então eu pergunto a você que também nos assiste neste momento, como está a sua vida perante o Senhor? Você já é um crente em Cristo Jesus? Já entregou a sua vida para o Senhor? Porque essa entrega de coração da nossa vida, do nosso caminho para Deus, envolve abandono de coisas erradas. É verdade que somos imperfeitos na nossa caminhada cristã, embora tenhamos até o desejo de seguir a Deus, a nossa carne ainda deseja coisas erradas. Mas nós temos que buscar ao Senhor, deixar aquilo que Ele já falou, que é para nós deixarmos. Meus queridos, Deus ordena a conversão, Deus ordena arrependimento, Deus deseja que todos os homens se salvem. Essa é a vontade de Deus, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Caminhemos um pouco mais aqui no texto. Deus é um Deus que deseja a conversão. E finalmente quero terminar declarando que Deus é um Deus que liberta. Ele traz a verdadeira libertação. Ele diz isso nos versículos 7 até o 9, em que ele iria trazer juízo agora para a Síria, que era a grande ameaça que estava chegando ali àquela nação de Israel. Veja que fala versículo 7, a consequência da conversão, pois naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que as vossas mãos fabricaram para pecardes. Então a Síria cairá pela espada. Então vejam o processo, a conversão verdadeira, o abandono dos ídolos de prata e de ouro, aquilo que as mãos humanas fizeram para pecar contra o Senhor. Quando isso for afastado, quando o pecado for tirado, quando houver arrependimento e conversão, então Deus trará libertação para o seu povo. Então a Síria cairá pela espada não de homem, mas pela espada de Deus. Você quer buscar a Deus hoje? Deus ordena a conversão, Deus ordena arrependimento, Deus ordena que as imagens, que os ídolos do nosso coração são deixados para o lado. Pode não ser um ídolo verdadeiro de gesso, ou de madeira, ou de ouro, de prata, pode ser um pecado em nosso coração, a quem nós adoramos, um pecado a quem nós servimos. Deus quer que o homem deixe o mal e busque ao Senhor, a fim de que encontre libertação para a sua vida. E Deus termina com essa palavra dizendo: olha, povo de Israel, se vocês se converterem, se vocês deixarem o mal, então eu trarei a vida, a libertação das mãos do grande inimigo, dessa ameaça que paira sobre cada um de vocês. Queridos irmãos, quero terminar já essa mensagem colocando isso para cada um de nós. Deus é um Deus de amor, verdadeiramente de amor. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. E esse plano de Deus é tão emocionante, tão lindo, tão sublime, em que o próprio Deus se fez ser humano como nós somos. Passou pelas misérias da nossa vida, passou fome, passou sede, passou pela calúnia, pela humilhação, pela violação do seu próprio corpo, não em um sentido sexual, mas no sentido de tortura, de exposição. Foi crucificado, humilhado e zombado por uma única razão: para que a ira de Deus se desviasse sobre nós e caísse sobre ele, e assim Deus pudesse nos aceitar na sua presença. Esse é um plano maravilhoso de um Deus tremendo, verdadeiro,
que verdadeiramente chama a nós para o encontro com Ele. Cabe a nós então tomarmos decisão ao lado de Cristo Jesus. Você já tem Cristo no seu coração, você já crê nele como seu único Senhor e Salvador. Deus ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam. E para nós que somos crentes, que já cremos no Senhor, quero declarar que o Senhor continuamente tem nos amparado, tem nos livrado e tem cuidado de nós. A nossa vida e a nossa morte, como também diz Salmo 139, que já foi lido aqui, estão nas mãos de um grande Deus. Deus sabe o dia que nós nascemos, Deus sabe o dia em que nós iremos partir desse mundo. Eu vi há pouco tempo, li há pouco tempo, texto de um pastor, também era teólogo, P.R. Mauri, que assim declarava que nós não pedimos para nascer, e nós não temos o poder para nascer, não temos o poder para não morrer. A vida e a morte estão nas mãos de Deus. A salvação para a eternidade está nas mãos de Deus. Ele é quem dá para aqueles que creem em Jesus Cristo. Crentes do Senhor, continuemos a confiar em um Deus que é totalmente soberano sobre todas as coisas. Essa é a minha fé, eu creio, porque assim diz a palavra do Senhor. Deus é soberano sobre todas as coisas. Voltemos-nos para Ele, porque Ele é Deus de amor e quer realmente salvar e nos amparar. Que o Senhor nos abençoe neste momento. Fique na graça de Deus. Onde quer que seja aqui, escondas teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra ao esconderes, ladrões podem roubá-lo, mas podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje aonde vais, ou qual será o caminho, a Bíblia é um mapa para todos nós. Se nós a lermos e a seguirmos, onde ela indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Jesus Cristo é o nosso tesouro,
Deus é a nossa razão de viver, que nós possamos nos voltar a esse grande Deus. Oremos. Deus amado, obrigado pela Tua palavra que é viva, que é eficaz. Obrigado porque podemos proclamar quem Deus é. E o Senhor é tremendo, é verdadeiro, é um Deus de amor. E como é bom reconhecer e se aproximar de um Deus tão amoroso, tão grandioso, tão cheio de graça e misericórdia, embora justo e que trará juízo ainda a este mundo um dia. Aqui estamos e pedimos Tua graça e misericórdia sobre cada pessoa que nos assiste e sobre o Teu povo. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós. Amém. Deus abençoe a cada um de nós. Fiquemos na paz de Deus.